Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um e que Ele possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa palavra. Como que está o coração? Expectativa a milhão? Vambora, pra cima, o céu é o limite, irmão, o céu é o limite, minha irmã, e é o limite nessa vida, porque nós vamos atravessar até o terceiro céu, aonde o Cordeiro está sentado à direita do Pai. Vamos embora para cima, vamos com tudo mesmo. Vamos lá, o texto para nossa breve reflexão. Vocês podem perceber que eu ando meditando bastante, estudando bastante a Epístola de Romanos. Vamos lá, está em Romanos capítulo 6, versículos 5 em diante. Vamos para a nossa leitura, para a nossa conversa. Diz assim: uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem poder sobre ele. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que ele vive, é para a glória de Deus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. O Senhor, ele é fiel. Ele é justo e soberano em tudo que ele faz, e a sua justiça, irmão, para nós, ela se fez presente justamente por meio do Senhor Jesus Cristo. E Paulo, a carta de Paulo aos Romanos, irmãos, ela é a carta, eu sempre falo isso e vou repetir, ela é a mais bela, magnífica carta do apóstolo na questão da tradução daquilo que é o Evangelho. Ele explica muito bem a questão da relação do pecado, fé, obras e fé, esperança, Jesus, promessas e tudo aquilo que nós temos justamente vivido com o Senhor nesse processo. E nesse capítulo 6, ele vem justamente trazendo a informação para nós e explicando aquilo que aconteceu. Nós fomos libertos do poder do pecado. Muitas pessoas fazem uma confusão um pouco com relação a isso, porque enquanto nós vivermos aqui, irmãos, nós ainda teremos alguns devaneios, alguns lapsos, e isso vai tornando cada vez que menos recorrente à medida que a sabedoria vai edificando a nossa casa, a sabedoria que vem da palavra de Deus. A pessoa que tem uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica e jejua pelo menos uma vez por semana, irmãos, isso vai ficando cada vez menos recorrente. Essas práticas, elas ajudam muito. Embora nós não possamos comprar a Deus com elas, elas nos ajudam a nós. Quem ora, quem lê a Bíblia, quem jejua, experimentam um poder maior de libertação na questão do pecado. Sim. E só que nós fomos libertos pela cruz do poder do pecado. E eu quero trazer esse texto aqui, logicamente fazendo algumas contextualizações para a nossa vida. Vamos lá? Ele começa falando assim, ó: uma vez que nossa união com ele se assemelha à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Irmão, o que Paulo está falando? Que é justamente a nossa morte justamente parece com a dele, ou seja, nós temos uma cruz para carregar, mas também nós temos uma glória para viver em ressurreição. Nós temos um sacrifício que logicamente deve ser feito, mas não na questão de sacrificar para barganhar com Deus, mas algo que nós entregamos. A nossa vida, ela exige renúncia, sim. E eu quero explicar por quê. Esse versículo 6 fala que nós fomos unidos com Cristo pelas águas do batismo. E ele vem falando justamente do batismo nos capítulos anteriores.
Quando nós batizamos, nós nos unimos a Cristo. E trata muito mais de uma união dele para conosco do que nós para com ele. Porque se nós mantermos vivos na fé, irmão, a força de Cristo nos segura unidos a ele. Ou seja, a nossa identidade, ela está em Cristo. A identidade de um cristão está em Cristo. A nossa identidade está em Cristo. E qual a identidade que é ela, Alisson? Deus fala várias vezes. Em Lucas 9:35, depois de descer do monte, ele fala na frente dos discípulos e na frente de Elias e Moisés: este é o meu filho, o meu escolhido, a quem me traz muita alegria. E eu quero ler com vocês, aqui está em Mateus capítulo 3, versículo 17, logo depois do batismo, porque aqui está se referindo justamente ao começo da caminhada, depois do batismo. Então é essa voz a qual nós devemos pegar para nós, é essa a palavra, é isso que Deus pensa de nós, nós que fomos libertos do pecado. Em João 1:12 fala que todos que creram em Jesus foram dado o direito de ser chamados filhos, mas em Mateus 3:17 fala assim, ó: e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem me dá muita alegria. Mas junto com os filhos, meus irmãos, em Lucas 9 fala que também ele era escolhido, ou seja, também ele era servo. O filho dá a ideia de direito, daquilo que nós temos acesso por meio da morte de Jesus. E o servo dá a ideia justamente daquilo que é o serviço, das obras preparadas de antemão. Então não podemos viver de forma negligente com isso, porque é isso que nos mantém justamente essa união. É isso que justamente mantém essa união viva pela nossa parte. É nós que precisamos, irmãos. Não é Jesus que precisa, é nós que precisamos disso. É nós que devemos ter ciência de caminhar naquele caminho que ele propôs para nós, correr a corrida que foi proposta. Olha, ele vai falando: sabemos que nossa velha natureza humana, tinha uma velha natureza humana, foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e a deixássemos de ser escravos. Irmãos, essa crucificação, ela é espiritual, nós vivemos ainda nessa pele, nós vestimos essa roupa. Parafraseando C.S. Lewis, nós somos seres espirituais que vivemos uma experiência carnal. E a grande questão é que essa carne ela foi corrompida pelo pecado. E ter o entendimento disso traz bastante paz ao nosso coração. Porque toda vez que nós caímos, nós achamos que nunca mais vamos nos levantar. Toda vez que cometemos um pecado, nós achamos que é o fim. Toda vez que acontece algo de ruim conosco, nós pensamos que chegou no nosso final e para nós não há mais salvação. Não, não. Nós já fomos salvos. Agora nós precisamos entrar naquilo que Paulo chama de desenvolver a salvação, que está justamente em Filipenses 2:12. Desenvolver a sua salvação com temor e tremor a Deus. Mas nós vivemos, esse versículo 6 fala que nós vivemos em novidade de vida, irmão. Nós vivemos em novidade de vida. As coisas velhas já ficaram para trás. Gálatas 2:20 fala assim: eu fui crucificado com Cristo, agora já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E como que isso se dá, irmão Alisson? É justamente na nossa relação diária, irmão. Se nós vestimos uma pele, uma roupa, um carro, um cavalo, o que você quiser chamar o seu corpo, ou seja, um carro porque ele carrega o espírito, né, irmão? Mas é o espírito, é do espírito da alma que vem as ordens para tudo isso. Por exemplo, eu penso, jogo a minha mão para a direita e ela vai. É de lá que vem a central de comando. Mas é justamente na vida de oração, de leitura bíblica, de jejum. É por isso que eu falo a respeito disso. Irmãos, eu aprendi assim, e realmente não está lá na Bíblia ao acaso. Sei que muitas pessoas têm dificuldade de fazer um jejum por causa de uns remédios, mas se você não tem dificuldade, irmão, ofereça 3 horas por dia, ofereça 6 horas por dia, sabe, ore ao Senhor pelo menos uma palavra, é melhor do que não orar nada por dia. Comece assim, é melhor ler um versículo por dia do que não ler nenhum, porque nós vamos precisar fazer uma poupança lá no céu por meio da oração para Deus ter uma relação de intimidade com Ele, porque ainda que estivermos aqui, hora ou outra nós vamos tropeçar, irmão, hora ou outra nós vamos cair.
E é justamente nessa novidade de vida, porque nós sabemos que a morte de Jesus nos dá acesso ao trono da graça no tempo oportuno, nós podemos pedir e chegar ousadamente a Deus sempre que cometer um equívoco, e pedir Ele que nos livre da tentação, e pedir Ele que nos dê o caminho certo para que não venhamos mais a tropeçar. E mesmo que tropecemos, irmãos, é 70 vezes 7. O mandamento de Deus a perdoar os nossos irmãos. Se Ele manda nós perdoarmos, Ele mesmo faz. Olha, como que é? Primeiro de João, capítulo 9, fala assim, ó, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. E é por isso que o pecado não tem mais poder em nós, irmão, porque a injustiça o castigo que nos dá a paz, foi dado sobre Ele. Agora faça bom uso disso. Faça bom uso disso, irmão. É com intimidade. Não funciona, por exemplo, eu nunca orei, aí eu vou, só peco e vou lá e converso com Jesus e tá tudo certo. Não, irmão, ele vai começar a puxar ali a puxar o cabreço, a puxar o aguilhão, a puxar justamente alguma coisa para você perceber que você precisa que nós precisamos ter uma relação com ele. Olha, Paulo continua falando, ele fala assim, ó, pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. É justamente o que ele vem falar no versículo 7, irmãos. Por quê? Porque agora nós podemos desfrutar dos benefícios dessa união. Agora nós já não somos, mais tratados como escravos. Agora nós fazemos parte da família. Somos filhos. Temos o serviço? Somos servos também, irmão. Mas somos filhos. Então nós podemos desfrutar dos benefícios dessa união. Olha, lógico que ele está falando sobre pecado, e eu quero aqui, não quero pesar a mente de ninguém, irmão, mas também não quero fazer apologia ao pecado. O pecado ainda continua sendo um ato de injustiça. Foi o pecado que matou o nosso Jesus na cruz. E também devemos ter essa consciência. E à medida que nós vamos caminhando com Ele, irmão, é inevitável, porque Ele é o próprio amor. Nós começamos a amar Ele demais. E nós sabemos que Ele não gosta do pecado, Ele odeia o pecado justamente porque faz mal a cada um de nós. Mas, enquanto isso, nós podemos desfrutar justamente dos benefícios que ela traz. E o melhor deles, irmãos, que eu considero justamente essa realidade da cruz, que Ele levou justamente o castigo. A cruz, ela é infinita em benefícios, irmãos. Nós precisamos ler a palavra justamente para entender toda a mensagem da cruz, mas um dos principais é justamente o pecado, porque com pecados nós não conseguimos ter acesso ao Pai. É o caminho que nos dá acesso, ou seja, Ele se fez ouvido para nós, Ele ouve as nossas orações diretamente agora, e mais do que isso, Ele fala conosco. Então nós podemos vir diariamente, irmãos, falar com Ele. Olha, a palavra fala em Apocalipse capítulo 13, capítulo 7, no versículo 13 e 14, diz assim, ó, um dos anciãos me perguntou, quem são estes que estão vestidos de branco? De onde foi que vieram? Eu não sei, o Senhor sabe, respondi. Então ele me disse, estes são os que atravessaram, são e salvos a grande tribulação. São as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro, e elas ficaram brancas. E, irmãos, se vocês orarem, nós já temos vivido tempos de tribulação, tempos de angústia, tempos de aflição. E durante esses tempos ficamos muito mais propensos a cair. Essa é uma verdade. Se você observar a si mesmo, você vai ver que isso acontece. Agora, o que João teve foi justamente uma visão do povo do céu, que tinha acesso a lavar as roupas. E quais são as nossas roupas, irmãos? Não é essa branquinha que o irmão Alisson está usando. É essa outra branquinha que vocês estão vendo. Essa roupa ela é corrompida. E diariamente nós vamos lavar lá no sangue do Cordeiro para que nós possamos atravessar. É nos momentos de angústia, no dia mau, irmão. É no dia, que o esposo troca a esposa pela novinha, pela metade da idade, fala que não te ama mais. O dia mau é o dia que a esposa vai embora porque resolveu ficar com um cara que tem um carrão importado, um cara mais rico.
O dia mau é o dia que você está amando, é o dia que você está sonhando e vai chegar um irmão, uma irmã e falar que não dá certo. O dia mau é o dia, irmão, que o filho resolve abandonar a casa e montar uma biqueira na periferia para poder se sustentar com o dinheiro da venda das drogas. O dia mau ele vem para todo mundo e ele mete o pé na porta e não pede licença. Agora no dia mau é no dia que o Senhor Jesus segura na nossa mão. É no dia que ele nos segura e fala, no dia que ele nos segura na nossa mão e nos fortalece para nós atravessarmos no meio da tribulação. É o dia que nós queremos chutar o balde, que nós não acreditamos que Deus existe, mas que depois nós percebemos que Ele nos deu força para atravessar e temos a oportunidade de justamente de lavar as nossas vestes. Lave sempre as vestes, irmão, não deixe para depois. Olha, no versículo 8 ele fala: então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele vivemos. Logicamente não tem, irmão, a morte fala justamente da questão de morrer para o pecado. Mas agora, nós vivemos uma nova realidade que nos prepara para o que há de vir. Eu vou ler novamente o versículo 8. Temos certeza disso. Não, então uma vez que morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Quem quer viver com Jesus, irmão? Quem quer viver com Jesus, minha irmã? Então agora nós vivemos uma realidade. Qual que é essa realidade, Alisson? Que nos prepara justamente para ter um encontro com Ele. É uma realidade de promessas. É uma realidade verdadeira. É uma realidade de deserto, de vale, mas é a realidade que nos prepara. O exército de Israel, irmãos, eles treinam justamente no deserto. Sabe por quê? Porque quando nós treinamos justamente aonde nós somos atacados, nós ficamos mais fortes. Olha, vocês já viram que todas as vezes os quenianos e os brasileiros eles meio que alternam em quem é os vencedores da São Silvestre, porque eles correm no deserto, irmão. É no deserto. Agora, no deserto onde tem muita sede, às vezes o crack vira miragem. Sabe, no deserto onde tem muito sofrimento, o corote se torna mertiolate. Então nós temos que tomar cuidado, porque é nesse momento que nós vamos viver uma nova realidade. É uma realidade que nos prepara para o que há de vir. Romanos 8:18. Nós sabemos que Deus age e faz cooperar todas as coisas para o bem daqueles que o amam, segundo o seu propósito. Quantas vezes nós tivemos raiva desse versículo? Quantas vezes nós falamos: Senhor, não dá para cooperar com coisa boa agora? Não dá, essas coisas ruins elas estão cooperando, eu sei, mas não dá para cooperar agora com a barra de chocolate, com um guaranazinho gelado no meio desse deserto. Traz um alívio, Senhor, faz chover. Mas é no momento de dificuldade que nós levantamos o nosso clamor para nós, pela nossa família. Desejamos estar mais íntimo em quem construiu o deserto e quem sabe sair de lá, quem sabe o caminho de saída. Então nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E agora é a parte boa, porque no versículo 9 fala assim, temos certeza disso. Eu quero repetir. Temos certeza disso, eu quero repetir porque alguém precisa entender e alguém precisa absorver a certeza que está na palavra de Deus. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte não é o fim, irmão. Não, promessas se cumprem, promessas são para guardar no lado esquerdo do peito, milagres são reais. E quando nós vamos andando no deserto e vamos conhecendo o Mestre, irmão, Ele segura na nossa mão, fortalece a nossa dificuldade, perdoa o nosso erro e continua dizendo que nos ama. Sabe, quem foi que te amou, meu irmão? Sim, porque quem foi que se anulou por você? Quem foi os seus passos no chão? Quando você nem sabia andar, quem foi? Sabe, as convicções começam a tomar conta do nosso coração enquanto somos preparados. Tenho certeza disso. Tenho certeza de que Ele não é só uma figurinha que está estampada nas igrejas, fraquinha, pregada na cruz. Não, tenho certeza disso. A morte não é o fim, não é o seu fim, meu irmão. Sabe, tá ruim, tá beirando a morte, não é o fim. Não é.
Sabe, as convicções começam a tomar conta do nosso coração e nós temos a certeza que Ele está trabalhando em nossa vida. Além de estar cooperando, nós sabemos que Filipenses 1, versículo 6, começa a fazer sentido, total sentido para nós, quando Paulo fala: estou convencido. Como se convence, irmão? No meio de deserto que vai sair algo bom de lá, como se convence se não o Espírito que convence do pecado, do juízo e da justiça? É o Espírito do Deus vivo. Ele vive, Ele reina, Ele é poderoso para reverter situações. A morte não é o fim. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em sua vida, na vida de vocês, há de aperfeiçoá-la até a vinda de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. O Evangelho de Jesus, que é poderoso para mudar coração, que é poderoso para transformar pessoas, mudar o caráter, porque é poderoso para transformar, sabe, a água para o vinho, a tristeza em alegria, sabe, veste de tristezas em veste de louvor, cinza e humilhação em exaltação e honra. Será duplo, alegria, irmão. O Senhor manda eu falar que tem uma pessoa aqui que está me ouvindo e ela passou por muita humilhação e durante um tempo ela não acreditou que Deus era justo. Meu irmão, minha irmã, eu não sei para quem eu falo, vai chegar tanta coisa boa na sua vida que você vai olhar para o céu e só vai cair lágrimas, mas dessa vez serão de alegria. E você saberá que o Senhor e os outros saberão que grandes coisas o Senhor fez para você. Passou, negou em algumas vezes, mas o Senhor sempre te segurava e te arrastava. Era impossível, era uma atração mais forte, um coração queimando na presença do Pai. Vai acontecer. Olha, e no versículo 10, para terminar, ele fala: quando ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado, da morte. Mas agora que ele vive, é para a glória de Deus. E assim será, meu irmão, na sua vida e na minha vida, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Filho e para a glória de Deus Espírito, que tem te levado, tem te convencido das arestas que tem que aparar, daquilo que tem que ficar para trás e do alvo que está na frente, uma promessa que queima no coração dia e noite, noite e dia e noite, noite e dia, até que ele venha. Sabe, nós vamos orar até que ele venha, nós vamos clamar até que ele venha, até que ele manifeste o seu poder, até que nós não nos sintamos mais vazios, até que seja completa a nossa alegria. Sabe por quê? Deus não fará nada incompleto, irmão. É de uma vez por todas. Pá! Botão da virada. Aperta aí o botão da virada, irmão. Pá! Vai virar. Tic-tac, tic-tac. Vai virar. Deus não fará nada incompleto. Será perfeito. Eu não sei, meu irmão, como ele vai fazer. E nem sei como está a sua vida. Mas eu sei que ele faz. E sei. Vai ser perfeito. Vai ser perfeito. Eu quero terminar com o apóstolo Paulo no capítulo do amor. Irmão, 1 Coríntios, capítulo 3, no verso 10. A palavra diz assim: mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Que Deus possa te fazer muito feliz. Esse é o desejo do meu coração, meu irmão, minha irmã, para você que tem às vezes gemido em oração. Que Deus possa ainda te fazer muito feliz e que Ele possa lhe entregar pessoalmente a recompensa pelo teu sacrifício. Será perfeito. Que Deus abençoe. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.